e no final a gente vai então ter a parte, se tiver alguma pergunta a ser inserida dentro do assunto, ok? Mas eu vou procurar trazer algum esclarecimento dentro desta matéria que se refere ao comportamento, tratando de jovens, especialmente o comportamento namorado e namorada. A gente vê uma grande necessidade de falar sobre esse assunto, porque a gente tem até medo que a igreja se descaracterize se a pessoa não tiver cuidado nessa parte. Claro que se a igreja não tem cuidado, de repente passa a ficar como chegou certas situações no povo de Israel, que não sabiam distinguir o certo e o errado, o direito e o esquerdo. Então houve uma mistura até dos israelitas com outros povos, com mulheres estrangeiras e vice-versa, e assim trouxe grande prejuízo para o povo de Deus, resultando até em muitas mortes no povo de Deus. Não é que hoje, se houver uma mistura, vai haver morte, mas acontece a morte espiritual. Qual é mais fácil? Qual é melhor, né? Então, o diabo, na realidade, vai usar para essa direção, a morte espiritual. Pode observar que quando tem um jovem que está com um comprometimento, que não está tendo respaldo da Bíblia, nem da igreja, a tendência é primeiramente começar a quebrar o ritmo, começa a esfriar, começa a ficar afastado, começa a ficar sem participar, vai neutralizando parte a parte. Você sabe, quando o corpo vai morrendo, às vezes acontece, a pessoa tem uma paralisia, morre uma parte do corpo, né? Não é um corpo, mas é uma parte, é por parte. Então, assim é também na vida espiritual, na vida da igreja. A igreja é um corpo que precisa então ter cuidado para manter-se vivo e ativo, e qualquer coisa que tire esse ritmo, que quebre esse ritmo, tem que ser detectado o mais breve possível. A gente tem que entender que sintomas falam muito. Sintomas falam muito. Quando vir um sintoma, vá procurar por trás, que tem muitas coisas, e há fatos por trás de certos sintomas. Aquele adágio faz sentido. Onde há fumaça tem fogo, né? Ou pelo menos está começando a incendiar. Bom, vamos abrir para o Salmo 119, ler aqueles versículos que nós até partilhamos lá no Paraíso para os irmãos. No Salmo 119. Nossa ênfase hoje será que somente pela palavra de Deus é possível manter um caminho puro, uma vida coerente com os padrões de Deus, somente pela palavra de Deus. Salmo 119. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Verso 11, desculpe. Guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Amém? Eu vou fazer aqui uma transformação. Tá certo? Melhor agora. Então você viu aí no Salmo 119, versículo número 9. Esse é um texto que todo crente já sabe de cor, não é? Praticamente todo crente já sabe de cor o Salmo 119, versículo 9. E nós vamos começar com coisas que às vezes não são bem consideradas. Por exemplo, cada vez que for necessário tratar uma situação, chamar a atenção de uma coisa que a gente vê que poderá resultar em um caminho diferente, o que vai se ouvir naturalmente não, mas não está acontecendo nada, né?
Não existe nada. Não existe nada. O que tem? São frases que são comuns a se ouvir. O que tem? O que é que estou fazendo? Não está acontecendo nada. Mas a gente começa exatamente quando não está acontecendo. Depois está acontecendo, é mais difícil, né? É mais difícil. Existem certas coisas que temos que considerar que são irrecuperáveis, viu? São irrecuperáveis. Há coisas que dá para recuperar, mas outras não. Isto é, consequências têm que acontecer. Por exemplo, Deus perdoa todo tipo de pecado, mas Ele não disse que vai evitar que as consequências apareçam. Por exemplo, um casal que relaxadamente desprezou a palavra de Deus e desrespeitou pai e mãe, as autoridades e a igreja. De repente aparece uma moça grávida. Não pode acontecer uma coisa assim? Ou não pode acontecer? Não? Opa, a terra tá boa, mas não acontece não, né? Claro que acontece, gente. Tenha cuidado. De repente pode acontecer. Então, alguém vai se arrepende porque foi uma transgressão contra Deus, avançaram o sinal, eles não se importaram com os pais, não se importaram com a Bíblia, não se importaram com a igreja, não se importaram mesmo com Deus, e eles caminharam um caminho de imoralidade e de repente ela aparece grávida. Então, ele vai, repreendido, corrigido, ensinado pela Bíblia, e ela também se arrependem, choram, pedem perdão, estão prontos a mudar. Tá bom, graças a Deus, poderá haver perdão? Pode. Mas o buchinho não tem perdão que evite ele crescer, não é? Não tem perdão que evite o bucho crescer depois da moça estar grávida. Evita? Não evita não. Vai acontecer, vai nascer o menino. Então, quanto a uma situação dessa é difícil. Por isso se trata antes. O comportamento no namoro. Eu estou sendo tão exagerado assim para mostrar que coisas levam outra, gente. Um caminho leva ao fim ao qual ele conduz. Então, começa com comportamento no namoro. E por isso estamos falando de comportamento. Agora, só repetindo aí, às vezes alguém vai dizer, mas não tem acontecido nada, o que está havendo? Nós somos normais. Tudo bem? Vamos ver se não está acontecendo nada. E veja as palavras de Jesus que estão em Mateus 5, que já são conhecidas. Mateus capítulo número 5, veja se não está acontecendo nada. Capítulo 5, versículo 28. Eu, porém, vos digo, verso 27, ouviste o que foi dito aos antigos, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. A intenção impura, porque nossa ênfase é guardar o caminho puro somente pela palavra de Deus, a intenção impura é mesmo que um ato impuro, de acordo com as palavras de Jesus. Está coerente isso? Uma intenção impura, Jesus classifica como ato impuro. Está entendendo? Não está claro isso aqui não? Está claro? Uma intenção impura é um ato impuro. É mesmo ter acontecido. Por isso é importante a maneira como se olha para as pessoas. Está entendendo? É importante como se olha. Os namorados como se olham. E eu queria deixar aqui umas passagens advertedoras que nos mostram em linhas claras o perigo e por que nós, como crentes, como igreja, ensinamos, orientamos e até corrigimos para evitar. Porque Deus não se agrada desse tipo de comportamento de impureza. E aí nós vemos
que em vários trechos da Bíblia existem algumas listas. E naquelas listas tem aquela série de pecados que são dignos da punição e da condenação de Deus. E entre elas, vamos olhar o que é que sempre está. Apocalipse 22, 15. Apocalipse 22, versículo número 15. Falando dos que ficam fora da cidade celestial. Fora ficam os cães. Os cães. Interessante, cachorro não tem vergonha não é? Cachorro não tem vergonha. Então, aqui fala daqueles cães que são descuidados na área da palavra. Aqueles que são traiçoeiros, que não têm responsabilidade doutrinária. E aplica-se exatamente para qualquer comportamento. Fora ficam os cães, os feiticeiros e quem mais? Os impuros. O impuro é aquele que pratica impureza, que não é puro. E a pureza de propósito no namoro, a pureza no relacionamento de namorados, aqui é muito importante. Fora ficam os cães, feiticeiros, assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu quero só chamar a atenção para mostrar que entre os cães, feiticeiro, assassino, idolatria e mentiroso, no meio está quem lá? Os impuros. Os impuros. Está no meio. Então veja o quanto é importante prezar pela pureza na juventude. A pureza na igreja, a pureza em nossas vidas, irmãos. Porque a lista dos que ficam fora do céu está os impuros. O capítulo 21, versículo 8, declara algo semelhante. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, está claro que Deus não aprova esses pecados, entre eles a impureza. Impureza. Então, nós temos que bater nessa tecla porque o comportamento que a gente vê ensinado na televisão, o comportamento que a gente vê nas escolas públicas, na frente das escolas e na rua, nas praças, meus irmãos, é dentro dessa classificação de impureza mesmo, não tem outra explicação. São os impuros. E então o crente é diferente, não deve trilhar por esse caminho. E nós aprendemos em vários lugares na Bíblia, Deus falando que agora que a pessoa é crente, o comportamento é outro. É chamado para um caminhar de vida diferente. Então, eu queria até orientar, aproveitar para dizer aqui aos casais, não que esteja acontecendo isso, espero que não, mas tenham cuidado com o comportamento perante os seus pais também, perante a sua família e fora da sua família. Até porque os casais de namorados não devem procurar ambientes para ficar a sós. Deve ter ambiente junto com a família. Porque aqueles casais namorados que se isolam para um cantinho para ali ou para acolá, não se espera coisa boa desse casal. Escute o que eu estou dizendo. Aqueles que se isolam para aqui e para ali, para um canto escondido, um escuro, às vezes no claro mesmo, como o pastor me diz, num poste aceso lá. Deixe-me ilustrar novamente. Não tem uma atitude parecendo um animal irracional, não. Os cães não têm vergonha, não, viu? Mas o crente tem vergonha. E o crente tem respeito. O crente tem um comportamento pautado pela Escritura. E nós temos nojo do mundo e não queremos imitá-lo. Por isso, a impureza é requerida por Deus na Bíblia para todo o seu povo. E aqui, para guardar puro caminho, tem que ser conforme a palavra de Deus. Agora, veja o que está em Gálatas capítulo número 5.
Você sabe que Gálatas 5 é o capítulo das obras da carne. E das obras da carne, fecha dizendo lá que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E entre elas, veja o que está. Gálatas 5, versículos 19 em diante. Gálatas 5, 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são obras da carne, não do Espírito, viu? Obras da carne, não fruto do Espírito. Obras da carne são prostituição, impureza. Olha, entre essa lista está, começando aí com a impureza, com imoralidade, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonarias, coisas semelhantes a estas. Quer dizer, estas e outras semelhantes, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. As obras da carne estão aqui relatadas nesse texto com tamanha clareza, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não só estas, mas coisas semelhantes. A impureza é um pecado diferente de outros pecados. Sabia que alguém vai dizer, mas todo pecado é igual. É igual, mas as consequências são diferentes, viu? As consequências são diferentes. E você veja comigo o que está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Veja o quanto Deus próprio está mostrando a diferença do pecado da impureza. 1 Coríntios 6, versículo 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Aquele que comete imoralidade, ele peca contra o próprio corpo. Então, para ilustrar isso, você pode olhar, por exemplo, veja aí ao que se refere à imoralidade no mundo e também as consequências através das doenças transmissíveis sexualmente. Esse negócio aí de estar campanhas e até igrejas aderindo a essa campanha aí, para evitar a AIDS de uma forma tão desmascarada que não evita. Então, é para ser ensinado certo. A Bíblia ensina claramente: evite, não adulterarás, não pratique impureza e imoralidade. Aí pronto, é como se evita. Então, é preciso ter a mente bem aberta neste assunto e encarar com seriedade que há consequência drástica nesta área. Romanos 1 nós vamos ler, mas lá está falando de consequência da humanidade pagã por um comportamento na área sexual e que Deus está julgando, punindo através de permitir as consequências, porque eles desonraram seus corpos entre si. É interessante saber que quando foi instituída a igreja primitiva, quando ela começou, surgiu uma questão do legalismo, não foi? A questão dos judeus que queriam que os cristãos gentios se submetessem ao regime judaico da circuncisão e outros rituais do Velho Testamento que fazia parte da lei. E então foi feita uma reunião dos líderes com as igrejas para decidir sobre essa questão. E a decisão da questão falava que não se devia impor a lei sobre os cristãos, mas que tinha algumas coisas que deveria servir para orientação na vida deles. E está em Atos capítulo 15, a carta que foi a resolução desta reunião, neste assunto, e o que está incluído lá nas coisas que são exigidas dos pagãos que se converteram. Está no capítulo 15 de Atos, versículo de número 20. Atos dos Apóstolos, 15, versículo 20. Mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. O crente não vai conviver com a idolatria. Bem como das relações sexuais ilícitas
e da carne de animais sufocados e do sangue. Então, entre as coisas aqui, que são 3 coisas para orientar para os novos crentes, aqui eram pagãos que se converteram, gentios se converteram, uma delas era abster-se das relações sexuais ilícitas. E quais são as relações sexuais ilícitas? É qualquer relacionamento fora dos parâmetros matrimoniais. Até porque essa questão que o mundo tem hoje de a juventude ficar, sabe como é chamado isso? A palavra teológica para isso é fornicação. É feia, não é? Fornicação é a palavra ficar, é a palavra fornicação. Não é adultério, porque adultério é entre pessoas, mulher casada, homem casado. Mas fornicação é jovens que ficam um com o outro. Chama-se fornicação. Isso aí é uma depravação, imoralidade que Deus condena. E aqui está na orientação dada na carta que foi direcionada às igrejas que estavam precisando desta orientação. Na carta aos Coríntios, que era uma cidade também pagã da Grécia, nós encontramos São Paulo escrevendo orientações para essa área na vida dos cristãos. Versículo 9 do capítulo 6. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, começa aí de novo, né? Injustos e impuros. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizetos, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Agora, tem aqui uma promessa, se alguém passou por essa trágica experiência. Tem jeito agora. Jesus disse para a mulher adúltera: nem eu tampouco te condeno, vá e não peques mais. Não foi isso que ele disse? Vá e não peques mais. É importante, a pessoa parou e caminhou, embora que tenha que sofrer as consequências, mas vai e não peque mais. Aqui disse: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Quer dizer, a igreja de Corinto, muitos passaram por esta situação, mas foram lavados, limpados, alvejados no sangue do Senhor Jesus. E é lavado pelo sangue de Cristo que cada crente vai andar na sua vida, cada jovem, como purificar seu caminho, observando-o segundo a sua palavra. Agora abram todos comigo para um texto mais prolongado, queremos ler com vocês. E dentro desse texto, algumas colocações. Efésios 5. Efésios capítulo número 5, versículo 3 em diante. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. A impureza, a impudicícia e toda sorte de impureza. O que é impudicícia? É um tipo de impureza. Está entendendo? A impudicícia é um tipo de impureza. A palavra grega para esta palavra impudicícia, ela significa deitado no sofá. É exatamente o lado da imoralidade. Não é que por deitado no sofá é imoralidade deitado no sofá, mas depende o que está fazendo. Então, aqui, a impudicícia nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe, porque o crente tem que ter cuidado que conversa quando está aquele grupinho conversando. Não cabe crente em todo lugar que conversa. Eu particularmente evito cortar cabelo em algumas barbearias que tem baixaria, porque eu não vou ficar dando aprovação. Se puder ser influência positiva, serei, senão eu saio fora. Nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, que diz na sua Bíblia, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus no reino de Cristo e de Deus. Os incontinentes
não tem herança no reino de Deus. O que diz na sua Bíblia? O que diz aí? Nenhum devasso. O devasso é o depravado, né? O incontinente, essa palavra incontinente, pode olhar no dicionário, significa aquele que não pode se conter. Nenhum incontinente tem herança no reino de Deus. O incontinente é aquele que não pode se conter. Ninguém vos enganes com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Os filhos da desobediência vivem nessa prática, caminham por esse caminho, e Deus derrama a sua ira sobre eles. Não cabe o crente nesse caminho. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Por que o crente não vai para as festas, para as bebedeiras, para as boates, para os bares? Por quê? Porque a Bíblia diz, não seja participante com eles. Por que o crente não vai para o carnaval? Por que o crente não vai para os blocos de carnaval? Por que o crente não vai para o cinema? Por que o crente não vai para esses lugares inconvenientes? Porque a Bíblia diz, não seja participante com eles. Vocês eram trevas, vocês são luz agora no Senhor. Andem como filho da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Não seja cúmplice no pecado de outrem. São Paulo disse, escrevendo também para Timóteo a mesma coisa. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Como é que você vai ser cúmplice? É patrocinando, é pagando, é estando no meio, ou vendo. Por exemplo, se uma pessoa está com um comportamento imoral e você se cala, então você é cúmplice. É cúmplice. Até na igreja, se um crente está vivendo em pecado e o outro sabe e não diz, é cumplicidade. Não vai confrontar, é cumplicidade, está sendo cúmplice. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. O que eles fazem escondido, só dizer é vergonha. Mas não faz mais escondido não, ele faz abertamente. Né? Eles fazem abertamente. E, infelizmente, acontece. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo se manifesta é luz. Verso 15. Vede prudentemente e comandais, não como necios, sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo, andar com prudência, como sábio e não como louco, não como nécio. Remir o tempo, até nessa área também, do namoro, remir o tempo, viver com prudência diante do Senhor. Está claro aí essa responsabilidade. Agora, se a pessoa rejeita essas coisas, se a pessoa não quer dar ouvido a essas coisas, qual é o problema? Está em Tessalonicenses, capítulo número 4, primeira carta, Tessalonicenses 4, primeira carta aos Tessalonicenses, versículo número 4, versículo 3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios, como os descrentes, como os pagãos, é isso que está dizendo, que não conhecem a Deus, eles não conhecem Deus, eles não têm limite, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos, e testificamos claramente, é o quê? É o quê? Só para o sinal, viu? Alguém mais viu? É o quê? É o vingador, versículo 6. O Senhor é vingador contra estas coisas. Deus julga estas coisas. Tem outra passagem que Deus fala sobre isso? Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Deus julgará os impuros e adúlteros. E a forma que ele faz, não queira nem saber, não queira nem experimentar.
porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De Sarte, o problema está aí. Quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Aqui falando para crente, viu? Quem rejeita estas coisas, está rejeitando a Deus. A Deus. Por isso, na igreja, qualquer comportamento deve ser corrigido. E quando não atendido, deve ser disciplinado, a pessoa deve aceitar, porque senão está rejeitando a Deus. Quem rejeita estas coisas. Nós somos ensinados a obediência às autoridades. E saiba que os apóstatas dos últimos tempos têm como característica a desobediência, o desrespeito e a desconsideração para com a ala das autoridades. Segundo a Bíblia, somos ensinados: pai e mãe são autoridades sobre o lar, no lar. O pai, especialmente, sobre os filhos. Pai e mãe, autoridade sobre os filhos. Os filhos devem respeito aos pais e às mães, respeito às autoridades superiores, porque são instituídas por Deus. Todo homem, Romanos 13, esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Versículo 6. Por isso, por esse motivo também pagai tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Mas sabemos que uma característica dos últimos tempos é a negligência a esse princípio. O casamento foi uma instituição de Deus. Deus instituiu a família, legalizou o casamento. Então, as nações, o homem legalizou, oficializando o casamento civil. Mas lembre que tem sido muito desprezado ultimamente, até dentro das igrejas. Eu vejo igrejas onde as pessoas não ligam de se apartar um do outro para se casar dentro da própria igreja. Já pensou? Que desgraça. Um divórcio dentro da igreja, então daí a pouco está o marido com outra mulher, e a mulher já com outro dentro da igreja, e os filhos brigando junto dentro da igreja também. E vai ser uma bagunça grande. Então, isso é um desrespeito à causa de Deus. Se trata com muito cuidado essas coisas. Se trata com muito critério e rigorosidade, porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Note que São Pedro falou sobre esse perigo da apostasia dos últimos tempos, tendo como característica desobediência às autoridades. Segunda carta de Pedro, capítulo número 2 e versículo de número 10. Segunda Pedro 2, versículo 10. A gente lê assim: especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em mundas paixões e menospreza qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Judas, versículo número 8, sabe que Judas tem capítulo único, está em cadeias com esta parte que acabamos de ler. Judas é capítulo único, versículo número 8. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Rejeitam o governo. A carta primeira de Pedro 2,17, não segunda, mas agora primeiro, 2,17, eu vou ler para os irmãos. 2,17: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Deus colocando aqui uma cadeia bonita: Deus, os irmãos e o rei. Ao amor, o respeito, o temor, a reverência, cada lugar certo aqui colocado. Então, irmãos, nós temos de ter em mente que nossa responsabilidade como igreja para orientar os jovens é importante. Esse momento, esse expediente hoje, orientando a juventude, servirá de base para evitar tantos desastres, com certeza, no futuro da vida desses irmãos. Porque ninguém vai ter o direito de dizer: a igreja não me disse nada, não fui orientado, não fui avisado. Muitos aqui que estão na igreja hoje, pais e mães que estão na igreja hoje,
não tiveram o privilégio que vocês têm de serem orientados biblicamente, conscientizados pela palavra de Deus. Eles não sabiam de nada, eram alienados de Deus, era sem entendimento, viviam na escuridão, não sabiam de nada. Hoje sofre certas consequências, é claro, mas essa nova geração não tem nenhuma desculpa diante de Deus, estão sendo conscientizados. Por isso, as consequências são bem maiores, porque Jesus disse: aquele servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, será punido com muitos açoites. Interessante é que o que não sabia também será punido, mas com menos açoites. Mas o que sabia e não se aprontou será punido com muitos açoites. Irmãos, a nossa participação hoje não é uma onda de hipocrisia, mas é cumprindo uma responsabilidade determinada pela palavra de Deus, de que nós, como líderes, devemos orientar os jovens no caminho da pureza, da santidade, na vida ética, moral e doutrinária. Temos o prazer até de amanhã, se Deus permitir, apresentar aqui um casal, outro no bairro do Paraíso, que se uniram nos laços do matrimônio esta semana. Graças a Deus, atenderam a orientação da igreja e serão apresentados aqui amanhã à noite como casados, marido e mulher, que já assumiram o compromisso diante de Deus essa semana aqui no cartório público da cidade de Santa Cruz. Então, louvamos a Deus por esta oportunidade e que devemos orar para que esses jovens encarem com muita responsabilidade essa área da vida e que ajudem outros jovens que não conhecem nada nessa direção. Ajudem outros que não têm nenhuma noção. Oriente pela Bíblia, pegue esses versículos, mostrem para eles, digam a eles que precisam ler a palavra de Deus e se orientar por ela, porque como crentes batistas nós temos a Bíblia como única regra de fé e prática. Isso inclui também na área do namoro, viu? Deus abençoe, obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.